faz tudo? Curso de quê? Curso de quê? Carreira política. Eu também já fui. Eu também. Eu já fui vários dias. Eu já fui ali. Eu já fui ali. História, geografia, atividades. Já na mão. Então, sempre uma vez que a gente trabalha de diversidade religiosa, e nós temos algum tempo, estamos há algum tempo falando do cristianismo, que é uma religião que tem mais de 2 milhões de fiéis, que tem um livro sagrado, que é a Bíblia, que vem do livro bíblico, que quer dizer conjunto de livros. A Bíblia não é um livro só, é um conjunto de livros. Para os católicos são 73 livros, para os protestantes evangélicos são 65 livros. A divergência na quantidade está no Antigo Testamento, que difere entre católicos e protestantes. No Antigo Testamento, os católicos têm 46 livros, os protestantes evangélicos têm 39. E a diferença está porque os protestantes admitiram somente os revelados aqueles livros admitidos pelos judeus, que haviam sido escritos em hebraico e aramaico. Então, tinha 7 livros do Antigo Testamento que tinham sido confeccionados em grego pelos judeus da diáspora, do exílio, os judeus dispersos pelo mundo, especialmente do grego, daquele contexto. Eles não aceitaram esses escritos como revelados por Deus. Porque o Deus Javé, Jeová, Yahvé, tetragrama, ele é um Deus nacional, Deus que veio para salvar o povo judeu, o povo hebreu. Então essa é a diferença do Antigo Testamento e do Novo Testamento de ambos, católicos e protestantes, que é o mesmo tanto de livros. São 27 livros. 4 evangelhos, Atos dos Apóstolos, as cartas apostólicas e o livro do Apocalipse. Os evangelhos são o evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João. E temos, depois Marcos e Apóstolos, que é o livro que a gente vai falar na aula de hoje. Lá no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 10, nós temos o episódio do apóstolo Pedro. Pedro, que havia sido designado por Jesus para ser o líder dos primeiros apóstolos. Apóstolo significa enviado, daqueles que foram enviados por Jesus para pregar a boa nova a todos os povos. O evangelho significa boa nova, boa notícia. A boa notícia que Jesus veio trazer é a boa notícia da salvação e do perdão dos pecados. Então Pedro foi responsável por essa igreja, a igreja primitiva. Jesus disse: Pedro, das pedras sobre ti edificarei a minha igreja. Logo em seguida, Pedro fala uma merda lá e Jesus fala: afasta de mim, Satanás. Pedro de Satanás. Pedro fala depois: afasta de mim, Satanás. Não, Pedro fala uma merda. Deixa eu te falar. Primeiro, confessa que Jesus é o Senhor e Salvador. Depois, Jesus disse: o Senhor e Salvador vai ter que sofrer. Ele sofreu, ele foi martirizado, foi crucificado, morto. Para perdoar o nosso. Aí Pedro fala que isso não deveria acontecer. Para começar a vontade de Deus, não afasta de Satanás, porque ele queria me desviar do meu caminho, que é esse. Eu vim para anunciar a boa nova, a boa notícia, o Evangelho dos povos. E nesse meu caminho, o caminho de Cristo, está envolvido no sacrifício que vai ser graças a Ele que vai acontecer o perdão dos pecados da humanidade e haverá então a possibilidade da salvação e a ressurreição, que é o que Jesus Cristo pegar. Então Pedro, depois que Jesus ressuscita, ele aparece para Pedro. Como Pedro tinha negado Jesus 3 vezes, Jesus busca confirmar Pedro. Ele fala: Pedro, me ama? Ele fala: sim, Senhor, agora eu te amo, então apacenta as minhas ovelhas. Então 3 vezes Jesus fala isso. E segundo a tradição, principalmente a católica, Pedro teria sido o primeiro papa. Teria sido martirizado e crucificado de cabeça para baixo em Roma. Aqui nesse episódio dos Atos dos Apóstolos, capítulo 10, o Pedro ele vai até a casa de um gentio. E a lei judaica proibia o contato dos judeus, do povo hebreu, com os gentios, com os pagãos, com aqueles que professavam a religião. Quem fosse à casa de um gentio se tornava impuro para a religião judaica. Mas só que o Cornélio deu uma visão, pediu para chamar Pedro, Pedro também teve uma visão. Uma visão onde Deus dizia para ele que o que nos torna impuro não é o que entra na boca, mas o que sai da boca. O que nos torna impuro não é aquilo que a gente entra em contato.
principalmente se Deus nos enviar para entrar em contato com algumas situações e circunstâncias, isso não nos tornará impuro, por mais que a lei de Moisés diga que tornará, né? Então, hoje aparece ao centurião romano Cornélio, em Cesareia, um pagão, um gentil. Ele disse que manda buscar o apóstolo Pedro, ele estava em jogo. Tinha acabado de ressuscitar a carga. E pediu para trazer até ele. Enquanto isso, Pedro tem uma visão de Deus e diz que pode ingerir comida impura. O problema não está o que entra para o que sai da boca. Pois não é impura quando Deus diz que não é. E aí, como Pedro não poderia ir até a casa de um pagão, de um gentil, como mandava a lei de Moisés, nessa visão Deus estava falando para Pedro que ele podia ir. Que aquilo não o tornaria impuro, pelo contrário, aquilo faria com que ele levasse a salvação para aquela casa. Então o servo leva Pedro à casa de Cornélio, embora as leis religiosas lhe impeçam de entrar na casa do gentil, segundo a lei mosaica. O Pedro percebeu que Deus estava dizendo aí que não tem favoritos. Não o povo escolhido como afetava os hebreus, o povo judeu. O Deus, Jesus Cristo, é um Deus de todos os povos, que veio para a salvação de todas as pessoas. Primeiro para os judeus, mas depois para o resto da humanidade. Mas não tem favoritos e aceitará todos os que crerem nele. Então, o que importa é a fé em Jesus Cristo, é isso que nos conduz à salvação. Claro, a prática das oposições. Ele batiza cada um que está naquela casa. Aí os católicos dizem que há a possibilidade de ter batizado bebês, porque da casa, vários episódios dos nossos apóstolos falam sobre isso. Sobre como os apóstolos missionários da igreja primitiva, onde eles chegavam e batizavam todo mundo. Depois de transmitir a mensagem ali, o querigma, né? A mensagem inicial anunciando o Evangelho, a boa nova da encarnação, paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Sua vida gloriosa, realizando milagres, curas e libertação. Curas de doenças e libertação do demônio. Então, o tratamento de Deus a Cornélio permite aí uma abordagem transnacional. Então, a religião cristã não é uma religião nacional como a religião judaica, como o hebreu, mas é uma religião universal, transnacional da salvação. E Pedro demonstra que o reino de Deus está aberto a todos que têm fé, independentemente se você é judeu, hebreu ou pagão gentil. Se você é estrangeiro, se você é nacional, se você é nativo. Porque a salvação de Deus é para todos os povos. Quer dizer, esse episódio com elementos aí de psicologia, provavelmente os dois tiveram lá nas nações aí. Pedro, principalmente por conta da sua atividade missionária e as práticas do jejum, isso acaba colaborando com você no estado de fadiga extrema que começa a entrar nas nações. O Cornélio também deve ter acontecido algo similar, não sei de maneira, talvez uma esquizofrenia. Mas aqui nós temos esse episódio, Pedro na casa do gentil, que até então, segundo a lei de Moisés, no Antigo Testamento era proibido. Pedro, ao entrar lá e não se tornar impuro, ele leva a salvação para aquela casa. Vamos compreender esse trecho aí, pessoal? Dos Atos dos Apóstolos? O 10. Ficou dúvida? Está tranquilo? Vocês vão orar? Então, por hoje, é isso aí.